convido você a abrir a palavra de Deus no livro de Marcos, capítulo 4. Anteriormente nós falamos sobre oração, sobre as Escrituras e o pecado, as Escrituras e Deus, as Escrituras e Cristo. E esta é a quinta parte que nós vamos falar sobre a confiança em Cristo. Livro de Marcos, capítulo 4, versículo 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e os outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessaram contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sob o travesseiro, e eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importas que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Examinais as Escrituras, porque são elas que testificam de mim. João 5,39. 2 Pedro 3,18 fala: Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. João 17,3 fala: E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Nós estudamos anteriormente que o indivíduo se beneficia das Escrituras quando elas se revelam a sua necessidade de Cristo, quando elas tornam Cristo mais real para ele, quando nós se ocupamos das perfeições de Cristo, quando Cristo se torna mais precioso para nós. E quando, hoje, nessa noite, quando há uma confiança crescente em Cristo. Sabemos que há pessoas com pequena fé, há também pessoas com grande fé. Há também a plena certeza de fé, conforme está escrito em Hebreus 10:22. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Como há também o confiar no Senhor de todo o coração, conforme está em Provérbios 3:5. Confia no Senhor de todo o coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Assim como há o crescimento que vai de força em força, como está escrito em Salmo 84:7, ou assim como lemos lá em Romanos 1:17, que é de fé em fé. Ou seja, quanto mais forte e mais constante for a nossa fé, tanto mais o Senhor Jesus será honrado. Até mesmo a leitura apressada dos 4 evangelhos revela o fato de coisa alguma agravada tanto ao Salvador como a firme dependência que aqueles que permaneceram em sua companhia demonstraram ter nele. O próprio Cristo viveu e andou pela fé. E quanto mais o fizermos, mais estaremos sendo transformados em sua imagem como os membros para com a sua cabeça. Acima de tudo, uma coisa que deve ser o nosso alvo. Nós devemos buscar diligentemente, através da oração, que a nossa fé aumente. Começamos o ano hoje. Como Paulo disse em 2 Tessalonicenses 1:3, que a nossa fé cresça sobremaneira. Ora, ninguém pode confiar em Cristo a menos que ele seja conhecido. E quanto melhor for ele conhecido, quanto mais confiaremos nele. Fica mais próximo. Em ti, Salmos 9:10, em ti, pois, confio os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas aqueles que te buscam. Na proporção em que Cristo vai se tornando mais real para nós,
E na medida em que nós vamos crescendo, nos ocupando nas suas multiformes perfeições, e ele vai se tornando mais precioso para nós, a confiança em sua pessoa vai sempre aumentando. A vida cristã é andar pela fé. O livramento crescente de todas as dúvidas e temores, a mais ampla certeza que tudo quanto ele prometeu, haverá de cumprir. Eu quero ler um texto de Cipriano de Valera, antes de nós começarmos a falar do nosso texto que nós lemos nessa noite, que fala assim: há duas coisas que normalmente levam os homens a valorizar uma coisa. A primeira é a excelência da coisa em si mesma. A segunda é o benefício que recebemos ou esperamos receber a partir dela. Entre todos os dons e bênçãos que Deus, por sua misericórdia, continuamente concede aos homens, o principal, o mais excelente, o mais benéfico é o verdadeiro conhecimento de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual traz grande alegria e paz para o coração dos homens nesta vida, e a glória e a felicidade na vida por vir. De forma que nesse conhecimento reside o maior bem e a principal bênção do homem, que essa verdade é claramente manifestada em Jesus Cristo. Versículo 35, o que está escrito lá que nós lemos? Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. Após o passar, se nós lemos os textos anteriores, nós vamos ver que após passar o dia inteiro ensinando a multidão que se aglomerava na beira do lago, Jesus ordena aos seus discípulos que entrem no barco para atravessarem para o outro lado da margem do mar da Galileia. Ele não diz: será que nós vamos? Será que nós poderíamos sair agora? Não, ele manda: passemos para outra margem. Ele ordena. Lá ficava uma região chamada de Gadara. Versículo 36. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiram. Eu quero falar um pouco sobre esse lago que é conhecido como o Mar da Galileia. Ele é conhecido também como o Lago de Genezaré. É um grande lago de águas doces, é o maior lago de Israel. Ele fica ao norte do país. Ele tem uma área de 166 quilômetros quadrados. E olha que interessante, ele fica a 213 metros abaixo do nível do mar. A sua profundidade máxima é de 43 metros. E a profundidade média é de 25 metros de fundura. E ele é cercado por 3 grandes montanhas. Quantos discípulos de Jesus eram pescadores? 4. Eles foram chamados por Cristo aonde? Nas margens do Mar da Galileia. Marcos 1, 16 ao 20. Abra sua Bíblia. Marcos capítulo 1, um pouquinho antes, versículo 16 até o 20, diz assim: caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eles eram pescadores. Disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e seguiram. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estava no barco consertando as redes. E logo chamou, deixando eles no barco, a seu pai Zebedeu com os empregados, e seguiram após Jesus. Então Pedro, seu irmão André, os irmãos João e Tiago foram chamados às margens do Mar da Galileia. Ou seja, eles estavam acostumados a lidar com aquela situação. Com o mar, com as tempestades, com o tempo. Mas vemos que mesmo conhecendo a realidade do local, sendo experientes, eles foram pegos de surpresa. O mesmo acontece conosco, não é? Não importa o quanto já tenhamos vivido. Eu tenho 37 anos. Quantas experiências nós já temos? Mas muitas tempestades dessa vida nos pegarão de surpresa. Muitas coisas dessa vida ainda nos pegarão de surpresa. Pode ser em 2023, 2024, 2025. Mas um momento ou outro uma tempestade vai vir. E o primeiro ponto que eu quero falar com você nessa noite é sobre as tempestades. Versículo 37. Fala assim: ora,
levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessaram contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Vemos aqui vento, ondas e o barco enchendo de água. E Mateus 8:24, que nós lemos, diz que de repente uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. E em Lucas 8:23, que também fala sobre isso, diz assim: abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado e eles corriam grande perigo. Era uma situação desesperadora. Agora eu imagino que os discípulos, eles tentaram resolver o problema por um tempo. Como eu falei, 4 deles eram experientes naquele local. Eles tentaram resolver aquele problema sozinho. Eu acredito que eles já tinham passado por muitas tempestades também naquele local. Mas essa era diferente. Irmãos, eu quero que vocês entendam que a vida, ela não é uma colônia de férias. Ela não é um filme, ela não é uma série de alegrias, ou ela não é um parque de diversões. As tempestades chegam e elas chegam para todos. Quando nós tivemos ciclone em Itapuã, toda a cidade foi alertada, atacada, toda a cidade passou por aquele ciclone. Não há como nós evitá-lo. Chegam para ricos, pobres, para doutores, analfabetos, para crentes e ímpios. Eles chegam sem aviso prévio, são imprevisíveis. Muitas destas fogem do controle. O texto de Warren fala assim: Jesus sabia que uma tempestade se aproximava? Com certeza, pois fazia parte da programação de aulas daquele dia. Essa experiência ajudaria os discípulos a entender uma lição que nem sabiam que precisavam aprender, que é possível confiar em Jesus durante as tempestades da vida. Deus nos livra nas tempestades, mas não das tempestades. Jesus tem um propósito e tudo que ele faz é perfeito. Ele tinha um encontro marcado no outro lado do lago. No capítulo 5 fala lá, a cura do endemoniado Gezareno. Ele passou para aquele lado porque ele tinha um encontro marcado. Tem versões que fala 1, tem versões que fala 2. Então Jesus tinha um encontro marcado do outro lado. Tudo que ele faz é perfeito. Mas antes desse encontro, ele precisava dar uma aula prática para os seus discípulos. Eu posso lhes ensinar nessa noite como dirigir. Eu posso dizer que você tem que apertar na embreagem antes para trocar a marcha, para colocar na primeira marcha, para sair e arrancar o carro. Alguém vai saber dirigir depois? Muitas coisas que nós aprendemos na teoria, nós só vamos depois perceber isso e saber isso na prática. É necessário que nós venhamos praticar. E Jesus deu uma aula prática para os seus discípulos. As tempestades, elas são também pedagógicas porque elas ensinam uma lição. O amadurecimento, ele vem com experiências, coisas que nós passamos nessa vida ou coisas que outras pessoas passaram. E eu quero trazer para você uma segunda aplicação, e essa aplicação é para a igreja. É importante que o cristão não somente leia os jornais e compreenda o que está acontecendo no mundo, mas também entenda o significado desses acontecimentos. Há em nosso meio graves perigos ameaçando a igreja. E a menos que ela seja cuidadosa, ela pode ser a semelhança de Israel no passado, entrar em alianças políticas para evitar exatamente aquilo que Deus ordenou. As tempestades são de Deus. Deus ordena que elas aconteçam. Deus tem o controle sobre elas. E é essencial que a igreja não veja as coisas com um olho político, mas aprenda a interpretar os acontecimentos de modo espiritual e a entendê-los à luz das instruções divinas. Aquilo que para o homem natural é inteiramente detestável, é desastroso, pode ser exatamente o que Deus está usando para castigá-lo, para restaurá-lo, para corrigi-lo, para levar a um relacionamento correto com Ele.
Assim, nós não devemos saltar para conclusões precipitadas. Deus tem um propósito perfeito em todas as coisas. E a segunda coisa que eu quero falar para você, a primeira é a tempestade. E a segunda, com a tempestade vem o medo. Versículo 38. Que Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro, e eles o despertaram e disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Os discípulos de Jesus estavam passando por momentos amargos. Momento que a Bíblia fala que era de grande desespero. Imagine nós em alto mar. E de repente vem ondas grandes, ventos fortes e o barco começa a afundar. Você pode ser o melhor nadador do mundo. Você vai morrer afogado. Todo o esforço deles para controlar o barco tirou as suas forças e veio o medo. E muitas vezes vem no pensamento das pessoas: mas Jesus não faz nada? Veio no pensamento deles: Jesus não faz nada? Por que Jesus está demorando em agir? Quantas vezes os cristãos são questionados: você está na igreja, mas por que isso está acontecendo contigo? Quantas vezes, mesmo com Jesus conosco, sentimos medo que tudo está perdido? É seu caso nesse momento? Onde Jesus está? Versículo 38 fala: Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Você sabe o que é popa? Popa é a parte de trás de um barco, de um navio. E vemos que Jesus estava no barco. Jesus não estava fora do barco. E ele estava fazendo o quê? Dormindo, descansando. Isaías 55, 8 e 9 fala assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Cristo se deitou para descansar. Enquanto dormia, uma tempestade subitamente se levantou. Mas a tempestade não foi acidental. Pois como que Deus iria permitir que o seu filho fosse conduzido aleatoriamente pela violência das ondas? Nada do que acontece nas nossas vidas nessa terra é aleatório. Tudo Deus tem um propósito. Nicole em Itapuã hoje, Deus tem um propósito. E nós nos alegramos muito de tê-la aqui no nosso meio. Deus tem um propósito perfeito em todas as coisas. Cristo sabe todas as coisas. A irmã Florinda está junto conosco hoje, é uma grande alegria e o propósito do Senhor. E nós nos alegramos nisso. Glória a Deus. Vemos nessa ocasião que Cristo pretendia dar a conhecer aos apóstolos uma fraqueza deles. Eles tinham uma fé insignificante. Embora o sono de Cristo fosse natural, como falamos, ele ficou o dia inteiro falando, andando. Isso cansava. A Bíblia fala que ele era humano. Mas também servia de propósito adicional isso. Para familiarizar os discípulos com uma fraqueza, com a fraqueza deles. Era necessário que Cristo estivesse daquela forma. Mas Cristo é o Filho de Deus. E não havia motivo para os apóstolos temerem. Tudo o que aconteceu foi providência divina, secreta de Deus. O que nós aprendemos então? Sempre que qualquer ocorrência diversa ocorre, o Senhor está nos ensinando a confiar nele. 2023. Toda ocorrência adversa que acontecer com você, lembre-se que o Senhor está te ensinando a confiar nele. Se as angústias crescem, a ponto de quase nos subjugar, acreditamos que Deus o faz com o mesmo objetivo de exercitar nossa paciência e de trazer à luz dessa maneira nossa fraqueza oculta. Como vemos que quando os apóstolos foram cobertos pelas ondas, sua fraqueza antes oculta foi descoberta. Por isso que é importante que nós venhamos conhecer a palavra de Deus. Para que nós venhamos também naquele momento de angústia e tristeza, saber qual texto que faz parte da minha vida. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nada me separa do amor de Deus.
E uma boa parte dos discípulos estava na sua área de conforto, não era? Como falamos, 4 deles eram pescadores, era uma área de conforto para eles. Eles estavam no barco e achavam que eles dominavam aquele local lá. Era tranquilo. Eu pergunto para você nessa noite, você está passando por uma tempestade? Com o medo, a esperança desaparece. Versículo 38 que nós lemos, parte B, fala assim: Eles o despertaram e disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? As esperanças desapareceram. Não tinha mais esperança, inclusive em si mesmos. Se esqueceram das palavras de Jesus iniciais. Qual foi as palavras de Jesus inicial? Passemos para outra margem. Quando Cristo fala, as coisas acontecem. Amém. A Bíblia fala em Mateus 24:35, passará os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. O que Jesus falou? Passemos para outra margem. Era seguro e certo que aquilo ali ia acontecer. Mas na hora do desespero, na hora do medo, esqueceram daquilo. Uma coisa muito importante, não é você quem convida Cristo para estar no seu barco. Cristo que te resgatou do império das trevas e o fez estar no barco dele, que é a sua igreja. Você acha que a igreja, esse barco pode afundar? Pode vir comunismo, nazismo, socialismo, capitalismo, ateísmo, o diabo, o inferno todo. Mas conforme está escrito em Mateus 16:18, sobre essa pedra, Cristo, edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A maioria que lê esse versículo pensa que é uma estratégia de defesa, não é? Que alguém está segurando a porta lá e o inferno está batendo naquela porta e alguém está segurando e... Como se a igreja devesse se proteger dos poderes do inferno, fechando suas portas, montando fortalezas de defesa. Muitas pessoas imaginam que Deus coloca um sofá atrás da porta para o inimigo não conseguir entrar. É isso que o texto diz? Não. Aqui está dizendo que a igreja arrebenta as portas do inferno. Ou seja, as portas não prevalecerão contra o ataque da igreja. Como que eram os ataques naquele tempo? Se você assistir filmes antigos, eram muralhas enormes e um portão gigante. Portas. O que eles ficavam? Eles ficavam empurrando aquela porta, batendo naquela porta, até que aquela porta abrisse ou caísse. O apóstolo Paulo nos fala que ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Cada vez que nós pregamos o Evangelho, nós cumprimos esse papel. Atacamos e ofendemos o inferno, destruímos suas fortalezas e levamos cativos os pensamentos daquele a quem Cristo salvou. Terceiro ponto, versículo 39, fala sobre livramento. Tempestade, medo, livramento. 39, o que diz? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te e emudece. O vento se aquietou e fez grande bonança. Ou seja, ele despertou, repreendeu o vento e ordenou ao mar. Irmãos, o universo não é uma democracia. É uma monarquia. O próprio Deus designou seu amado Filho como rei preeminente. Jesus reina soberanamente sobre tudo. Colossenses 1, 15 e 16 fala: Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Quantas vezes olhamos ao nosso redor e ficamos atônicos, assustados? Tempestade se levanta todos os dias. E o que nós lemos aqui? Repreendeu o vento e silenciou o mar. Jesus tem todo o poder sobre tudo e sobre todos.
Aquela tempestade tinha um propósito, que era levá-los a confiar em Cristo. As tempestades estão no controle e na agenda de Deus. E nesse dia de 1º de 2023, eu quero exortá-los a não olhar mais para as circunstâncias. Nós devemos olhar para Cristo, que conforme diz Hebreus 12:2, Ele é autor e consumador da nossa fé. Nós devemos colocar a nossa confiança no Estevão? Não. Nós devemos colocar a nossa confiança em Jesus Cristo. Comece a ler e estudar a Bíblia de forma a aumentar a sua confiança no Senhor. Tempestades vêm, tempestades vão, mas Jesus Cristo e sua palavra são eternos. Quarto ponto. Correção. Versículo 40 diz: Então lhes disse, por que sois tímidos? Como é que não tendes fé? Alguém poderia pensar, pois o que mais eles tinham que fazer quando estavam perdidos, eles não foram implorar lá a segurança de Cristo? Mas como Cristo os acusou de descrença, nós devemos perguntar em que sentido eles pecaram. Certamente não tenho dúvida de que eles deram muita importância à presença do Mestre naquele momento. Pois segundo Marcos, eles não apenas oram, mas expõem-se com ele. Eles dizem, Mestre, você não se importa que nós perecemos? Lucas também descreve confusão e tremor. Ele fala, Mestre, Mestre, estamos perecendo. Mesmo Jesus descansando, dormindo, sua divindade não foi oprimida pelo sono. Ele continuava sendo Cristo, o Filho de Deus. Agora me fala, havia motivo para medo? E eles chegaram ao extremo do perigo e a um medo irracional. O desespero veio, o medo chegou, a esperança se foi e a fé desapareceu. Quando muitas pessoas ficam com medo, o que acontece? Elas travam. E esta é a razão pela qual ele os acusa de incredulidade. Pois precisavam estar com tanto medo? Precisavam fazer tanto alarde assim? Quando estamos com Cristo, nós podemos confiar nele. Há motivo de nós ficarmos extremamente com medo se Jesus está conosco? Todo tipo de medo é pecaminoso e contrário à fé? Primeiro, Jesus não os culpa simplesmente porque temem, mas porque são tímidos. Lá diz, por que você é tão tímido? O que significa tímido aqui? Insegurança. Tu já viu uma pessoa que é extremamente tímida? O que acontece? Ela não consegue nem falar com você. Entra a questão da covardia, a questão da timidez, por exemplo, de insegurança. Ela não consegue desenvolver pensamento. Tudo isso indica que o alarme ultrapassou os limites adequados. Quando o medo ultrapassa determinados níveis, a fé desaparece. Nós nos sentimos inseguros, instáveis, totalmente abalados, totalmente travados. Mas eu quero que você entenda que não é todo tipo de medo que se opõe à fé. Isso é evidente, pois se não tememos nada, uma segurança indolente e carnal nos vem, e assim a fé definha, e o desejo de orar se torna lento, e não desejamos mais Deus e sua palavra. Imagine nós vivermos sem medo nenhum. Por que nós vamos precisar descansar no Senhor? Além disso, a nossa confiança não deve estar em nós mesmos, nós não devemos estar em nossa força. Quando isso acontece, a fé também desaparece. Assim nós aprendemos que o medo não é por si só defeituoso até ele ir além dos limites. Muitas vezes nós vamos sentir medo, mas nós vamos dizer, Senhor, obrigado porque Tu estás aqui comigo. E a fé faz com que o medo desapareça. Mas seu excesso está em perturbar ou enfraquecer a compostura da fé, que ela deve repousar sempre na palavra de Deus. Se Jesus falou que sempre estará conosco, por que temos medo? Ou seja, o medo que passa do limite sempre é acompanhado pelo pecado. Não é todo tipo de medo que indica falta de fé, mas apenas o medo que ultrapassa os limites, que perturba a paz da consciência de tal maneira que não repousa nas promessas de Deus.
Jesus falou que sempre estará conosco. E que promessa maravilhosa, não é? Versículo 41. Quinta coisa, temor. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Antes eles estavam com medo da tempestade. Agora eles estão com medo de Cristo. Quem que é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Imagine nós estarmos com alguém assim. De repente vem um ciclone, uma grande tempestade, e a pessoa fala: para. E tudo para no momento. Naquele momento vai vir um grande temor, não é? Que poder maravilhoso. Quando estudamos, lemos a palavra de Deus, somos levados a ter essa grande reverência por Cristo. Nós somos levados a ter temor pelo Senhor. Se estamos estudando de forma correta as Escrituras, nós somos levados a confiar em Cristo, independente da circunstância. O que são as tempestades dessa vida em comparação ao Senhor? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Jesus tem todo o poder nos céus e na terra. Ele é poderoso para acalmar todas as tempestades da nossa vida. Jesus tem todo o poder para tirar você do mais profundo abismo de pecados. Jesus tem todo o poder para tirar você da depressão que aperta seu peito, tira o seu oxigênio e afunda você em um pântano de angústia. Jesus é suficiente. Jesus tem todo o poder para tirar de você a ansiedade que drena suas forças, que te faz perecer nesse mundo. Jesus tem todo o poder para curar você, tirar de você toda a dor, tirar de você toda a angústia, toda a tristeza, toda a falta de fé. Jesus tem todo o poder para te dar descanso em meio às tempestades dessa vida. Jesus é o único que pode te trazer paz em meio à guerra. Jesus é o único que pode te salvar. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Ele é o cabeça da igreja. Colossenses 1, 13 e 14 fala: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Para concluir, meus amados irmãos, as tempestades chegam e chegam para todos. Nas nossas vidas, nós vamos passar por diversas delas. Algumas nós vamos conseguir lidar, algumas com mais dificuldades e algumas são mais extremas. Nesse momento, o medo vem. Mas se o medo for extremo, fazendo com que a fé desapareça, ela virá acompanhada do pecado. Mas se estivermos em Cristo, se a sua palavra estiver em nós, nós podemos recorrer a Cristo, que nos dará pronto livramento. E se necessário, virá também a correção. E seremos levados ao temor, àquele que tem poder nos céus e na terra. Nós lemos na palavra de Deus que Abraão é o pai daqueles que creem. Pelo que também o registro de sua vida terrena fornece-nos a indicação do que significa ter uma confiança dependente do Senhor. Primeiramente, através da palavra de Deus, ele voltou as suas costas para tudo quanto que era caro na sua carne. Em segundo lugar, nós vemos que ele partiu dependendo simplesmente de Deus e habitou como estrangeiro e forasteiro na terra prometida por Deus, onde jamais possuiu um simples acre de área. Em terceiro lugar, quando foi feita a promessa que geraria um filho em sua idade avançada, ele não levou em conta os obstáculos que pareciam impedir a concretização dessa promessa. E finalmente, quando lhe foi ordenado que oferecesse em sacrifício Isaque, por meio de quais as promessas seriam concretizadas, ele considerou que Deus era capaz de até mesmo ressuscitá-lo de dentre os mortos. Glória a Deus, glória a Deus. A história de Abraão nos é demonstrada como a graça é capaz de subjugar um maldoso coração cheio de incredulidade.
Como o Espírito pode ser vitorioso sobre a carne, como os frutos sobrenaturais de uma fé dada e sustentada por Deus podem ser produzidos por um homem de paixões semelhantes às nossas. Abraão não era diferente de nós. Mas tudo isso foi registrado visando o nosso encorajamento, para que oremos a fim de que o Senhor se agrade em operar em nós aquilo que Ele operou no Pai dos fiéis e através dele. Não há outra coisa que tanto agrade, honre e glorifique a Cristo do que nós confiarmos nele. Amém. A confiança que Ele espera é similar a uma de uma criança, da parte daqueles para quem Ele deu todos os motivos para nele confiarem de todo o coração. É como se colocasse, por exemplo, Samuel aqui em cima e falasse para ele pular. O que ele faz? Ele pula. Porque ele tem confiança que eu vou pegá-lo. E não existe outra coisa que tanto evidencie o fato de que estamos sendo beneficiados pelas Escrituras, de que quando nós começamos a confiar mais e mais em Cristo. Provérbios 3:5 fala: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento.